Pai seja convosco. Bom dia a todos. Como estão vocês? Louvado e engrandecido eternamente seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, diante de Ti apresento a minha vida, a vida desse amado ouvinte, aquele que ainda vai ouvir. Está em Tuas mãos, Senhor. Entregue em Tuas mãos. Nós te agradecemos, louvamos o Teu nome, bendizemos o Teu nome. Exaltado seja o Senhor eternamente. Soberano Deus, nós te agradecemos pelos Teus feitos e por muito mais. Eu vou orar e vou lendo a passagem bíblica em algumas etapas, porque é bem extenso a história de Daniel. Iniciando o capítulo 1 de Daniel, versículo 1, onde está escrito a educação de Daniel e outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus. Esse Deus é Deus estranho, né? Com D minúsculo. E pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus, se referindo a deuses estranhos. E disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres mancebos, em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, na porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, ensinados para no fim desses pudessem estar diante do rei, né? Servi-lo no palácio. E entre eles estavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs de Beltesazar, Ananias de Mesaque, Ananias de Sadraque, e Misael de Mesaque, e Azarias de Abidnego. E Daniel assentou no coração não se contaminar, nem ele, nem os parceiros, nem os companheiros dele, com a porção do rei, não se contaminar com a porção do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu o chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar, durante 10 dias fazer uma experiência, porque a princípio ele não quis que assim fosse, não é? Porque ele disse que estaria correndo risco de vida se o rei descobrisse que ele estava poupando eles de não se alimentar dos manjares do rei, da mesa do rei. E disse o chefe, né, e tinha medo que o Senhor, nesse caso, o Senhor que ele servia, né, que é o rei Nabucodonosor, descobrisse que ele não estava obedecendo à determinação do rei para que eles comessem dos manjares da mesa do rei. Então Daniel explicou que ele fizesse, se ele pudesse fazer essa experiência, que eles iam ficar se alimentando só de legumes e água, porque ele não queria, na verdade, se contaminar com os manjares, né, de deuses, oferendas a deuses. Aí ele pediu, né, experimenta, peço-te a teu servo 10 dias, para que se não dê legumes a comer, água a beber, só legumes e água. Então se veja diante de ti nosso parecer. Ele, no caso, ele pediu assim, que ele pelo menos fizesse uma experiência
mas que ele daria continuidade após 10 dias se visse que a aparência deles era boa, né? Que estavam saudáveis, e assim foi. Eles continuaram, inclusive, mais saudáveis do que aqueles que se alimentavam com a alimentação da mesa do rei. E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, tá vendo? Eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar dele e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. E ao fim dos 10 dias, eles viram que eles estavam mais robustos, né? Saudáveis. E levou Nabucodonosor. Foram até a presença do rei Nabucodonosor. No fim dos dias, em que o rei tinha dito que o trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. O rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria da sabedoria e da inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios, né, inteligentes, do que todos os magos, astrólogos que havia no palácio do rei. E Daniel esteve até o primeiro ano do rei Ciro. Aí quando chega no capítulo 2 de Daniel, o decreto, o sonho do rei, é interpretado por Daniel. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos. No caso, não só foi um. Ele teve 2 sonhos. E o seu espírito se perturbou e passou-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os sábios, né, os astrólogos, encantadores, os caldeus, e que declarassem ao rei o que tinha sido o seu sonho. No caso, ele estava querendo a interpretação. E o rei lhes disse: tive um sonho, e a saber o que está me perturbando é o espírito. E os caldeus disseram ao rei: ó rei, vive eternamente. Diz o sonho e nós daremos a interpretação. Respondeu o rei, disse aos caldeus o que foi. Se não fizeres fazer conhecer, no caso, se não conseguirem interpretar o sonho, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas de monturo. Matariam todos, né? Ele e a família deles. Mas se vós me declarardes o sonho e a interpretação, recebereis a mim dons, dádivas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho, a interpretação. Responderam segunda vez, disse: diga ao rei sonho e nós vamos reinterpretar. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que sonhei tem escapado. Por consequência, se me não fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas, perversas, para proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dize-me o sonho, para que... No caso, eles não souberam interpretar. Estavam querendo era ganhar tempo. Eles não souberam interpretar o sonho. Não souberam interpretar o sonho. Dando continuidade aqui à história bíblica, responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra do rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira a causa desse sonho, nem astrólogos nem caldeus. Portanto, a coisa que o rei quer
é difícil e ninguém há que possa declarar. Então o rei muito se irou, enfureceu, ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto, segundo o qual deveriam ser mortos os sábios. Buscam a Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Que, no caso, o decreto seria para todos os sábios, os encantadores, caldeus. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, que era o encarregado do rei, né? Dos eunucos, capitão da guarda, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Respondeu, disse a Arioque, prefeito do rei, no caso, encarregado do rei, né? Por que se apressa tanto mandando ao mandato do rei? Então Arioque explicou a Daniel. Está aqui no versículo 15, capítulo 2, versículo 15. Respondeu e disse a Arioque. Agora, versículo 16. E Daniel entrou e pediu ao rei. Primeiro ele pediu ao encarregado para chegar até a presença do rei, né? Levasse Daniel. Aí Daniel foi levado pelo encarregado, esse Arioque, até a presença do rei. Quando ele chegou na presença do rei, ele pediu ao rei que desse um tempo para que pudesse interpretar o sonho dele. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o que havia conversado com o rei, levou o conhecimento do Ananias, Misael, seus companheiros, né, e Azarias, e orou ao Senhor, pediu ao Senhor que tivesse misericórdia, né, sobre este segredo, a fim de que ele e os companheiros dele, oraram para que ele pudesse interpretar o sonho. E assim não fosse, né, não houvesse aquele acontecido, aquele decreto que o rei havia decretado matar todos os sábios. Então foi revelado o segredo. Daniel, numa visão de noite, orando ao Senhor, falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Versículo 21. Ainda do capítulo 2 de Daniel. E ele muda os tempos e as horas, remove os reis, estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e o que mora à luz. Ó Deus de meus pais. Então ele fala com Deus e Deus revela o sonho. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Então ele, o Arioque, novamente introduz Daniel para falar com o rei. Então Arioque depressa introduz, no caso, encaminha Daniel para falar na presença do rei e disse assim: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação de seus sonhos. Respondeu o rei, disse a Daniel, cujo nome Beltesazar. Podes tu fazer conhecer a interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei. Segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem adivinhos, nem magos podem descobrir ao rei. Mas há um Deus, que é o nosso Deus verdadeiro, né? O Deus de Daniel. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no final dos dias, o seu sonho, as visões, a cabeça, da sua cabeça, da tua cama, são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os seus pensamentos ao que há depois disto. Aquele, pois, que... Aí ele interpreta o sonho.
Aí ele vai dizendo, detalhe por detalhe, né? Aí ele diz aqui, ó, no capítulo 31, tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, essa estátua, que em grande cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino. A cabeça era de ouro fino. O seu peito e os braços eram de prata. O seu ventre e as suas coxas eram de cobre. As pernas de ferro, os pés, parte de ferro e parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi esmiuçada, foi cortada vindo do céu, vindo do alto, sem mão humana, a qual feriu a estátua nos pés, que era de ferro e barro, e esmiuçou, ou seja, esfarelou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata, o ouro, aos quais ficou uma montanha, se formou uma montanha, um monte. Então essa pedra que veio do alto, esmiuçou, que nome difícil, esmiuçou, e formou um grande monte, e encheu toda a terra. Este é o sonho também interpretado dele. Veremos a presença do rei. Tu, ó rei. Então, assim, ele não matou os sábios, porque Daniel explicou que aquele sonho ninguém saberia explicar. Mas existia um Deus no céu que poderia revelar os segredos, né? E que ele era o Deus de Daniel, e que Daniel, em oração, pediu e o Senhor interpretou, fez chegar ao conhecimento dele. Aí ele falou a interpretação do sonho. Ele se referia a 4 reinos. Este é o sonho também interpretado pelo Grecinho. Diremos presença do rei, tu odeio. Onde quer que habitem filhos dos homens, animais, campo, aves do céu, e depois de ti levantará outro reino. Primeiro ele falou sobre o rei, né? Que o rei tem dado o reino, o poder e a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo, aves do céu, ele entregou, no caso Deus te entregue na mão dele, e fez que dominasse sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Então ele explicando aqui o que significava a cabeça de ouro. Quando chega no versículo 39 ainda de Daniel 2, e depois de ti se levantará outro reino inferior do teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte, como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. Glória a Deus. Isso aqui é o versículo 40. E quando chega no versículo 41, ainda de Daniel 2, e quanto ao que viste dos pés e dos dedos em parte de barro e de oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa firmeza do ferro. Pois que viste o ferro misturado com barro de ouro. Aí quando chegar no versículo 42, e como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por parte o reino será forte e por outro será frágil. E por outro lado será frágil. Versículo 43. Quanto ao que viste de ferro misturado com barro e iodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro.
Mas nos dias destes reis, o Deus, aqui ele está se referindo ao nosso Deus verdadeiro, com D maiúsculo, mas nos dias deste rei, o Deus levantará um reino que não será jamais destruído, glória a Deus, e este reino não passará a um outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Eu vou ler até aqui. Capítulo 2 de Daniel, versículo 44. Gente, eu peço perdão a vocês pelo barulho, né? Vocês ouviram aí o latido de animal, mas é o local que eu estou, tá certo? Sempre tem um som que vem de fora. Louvado e agradecido seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos reunidos na tua presença. A tua palavra foi ministrada. Logo em seguida, eu darei continuidade da história de Daniel. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até a próxima live.